na graça. Oi, bom dia, como vocês estão? Eu estou bem, obrigado por perguntar. Hoje vamos começar a nossa nova série do Heróis da Fé, né? Essa série que a gente vai começar essa semana, hoje vai ser a primeira ministração. E se eu estiver tremendo muito é porque tá fazendo muito frio aqui na Noruega, e aí é por isso. Mas a gente vai falar, né? A gente já deve ter anunciado no Instagram aí que essa vai ser a nossa nova série e tal, e espero que vocês gostem. Hoje, a primeira pessoa que a gente vai falar é sobre Jerônimo Savonarola. Ele foi um dos precursores da reforma, não é? Antes de começar o vídeo, eu peço para vocês que se inscrevam no nosso canal, clicando no botão de inscrever aqui embaixo, clicando no sininho, segue as nossas redes sociais, Instagram, Facebook tem, não tem? Facebook, todas as nossas redes sociais, segue lá. Tem Twitter também, não tem? Não. Tinha Twitter. Não tem Twitter. Você falou que tinha Twitter. Não tem Twitter. Vai. Tá. Esquece o Twitter, não tem Twitter. Vamos falar dos Heróis da Fé, mas antes vamos ler um versículo que está em Gálatas. Vamos abrir a Bíblia em Gálatas. Gálatas, eu estou tremendo de frio, gente, está muito frio. Gálatas. Está em Gálatas 6, 12. Vai estar escrito assim: aqueles que procuram obrigá-los a se circuncidarem desejam causar boa impressão para outros, a fim de não serem perseguidos por ensinar que somente a cruz de Cristo pode salvar. Deixa eu deixar para você, mas que me legal. Olha, pessoal, você tá muito frio, eu vou ficar tremendo o vídeo todo. Peguei! Aí foi aquela música. E ela tava falando, Então, antes de começar a falar sobre Savonarola, eu queria falar um pouquinho do que estava acontecendo na Europa naquele momento. Que era a época que a Igreja Católica estava meio que dominando geral, sabe? E aí, a gente sabe que a Igreja Católica naquela época não era totalmente certa, sabe? Ela era um pouco corrupta. E aí essas pessoas começaram a enxergar isso na Igreja Católica, que ela não estava fazendo uma coisa legal naquela época, gente, que ela não estava fazendo uma coisa legal e tal, e resolveram, assim, vamos dar um basta nisso, não dá para fazer assim, galera, tá errado. E também começou o período das Inquisições. A Inquisição começou, para quem não sabe, não era uma coisa tipo grande assim, é porque na Igreja Católica as pessoas que estavam lá dentro da igreja, participavam dentro, estavam cometendo um monte de tipo de pecado, um monte de coisa errada e tal, umas paradas aí meio diferenciadas. E aí o Papa foi e falou assim, ó, o que a gente vai fazer? A gente tem que tirar esses malucos aí que tá fazendo isso aí. Aí ele foi e fez meio que uma inquisição que seria cortar quem tava lá dentro. Da mesma forma que eles faziam lá fora, tipo, pegava esses caras que estavam pecando, fazendo todo tipo de coisa que estava manchando, né, a imagem da igreja, e torturar e tal. E depois disso foi pra fora, eles começaram a fazer isso com as outras pessoas, com o que eles achavam que era certo, o que eles achavam que era errado, e aí começou a Inquisição. E aí muitas pessoas começaram a achar isso meio errado, porque a Igreja Católica estava cobrando indulgência para as pessoas poderem ir pro céu. Ah, para você ir pro céu você tem que comprar. Toma aí, ó, 300 conto eu te arrumo um lote da hora lá no céu, com piscina e tudo mais. E aí a Igreja Católica estava falando isso, tal. E aí foi, esse é a coisa básica assim, da Igreja Católica. Isso que vamos colocar os reformadores não concordavam e tal. E Savonarola também não concordava com isso. Mas vamos contar um pouquinho da história de Savonarola. Savonarola, ele nasceu em 1452, 21 de setembro de 1452, em Ferrara. Ferrara fica na Itália, ele era italiano. Vamos, amigo. Aí, beleza. Ele cresceu e estudou filosofia e medicina. E aí ele foi certo dia, o dia da conversão dele, ele estava andando assim, de boa, tal, andando. Aí ele encontra um padre agostiniano. O padre agostiniano era o que seguia as leis lá de Agostinho, de Pônica. Aí ele foi ver o cara pregando, falou, não, esse maluco é demais, vou fazer o que ele tá falando. E ele largou tudo, não quero mais isso, sai aqui. Vou agora me dedicar à obra de Deus. E ele foi e virou padre. Ele era um padre
que ficava em conventos. Tinham dois tipos de padres naquela época. Tinha os padres, tipo, cabulosão lá, que ficava lá no alto, que vamos supor, o Papa falava, agora eu tenho uma ideia, é errado comer cachorro. Aí esses padres que estavam lá no alto, eles iam e faziam uma volta assim, será que é errado mesmo? Beleza, vamos proibir. Eles passavam pros outros padres, né? Os padres que ficavam dentro das capelas e tal, os padres menores, eles passavam para a população, galera, é errado comer cachorro. Mas tem alguns países que não obedecem isso. Mas aí, ele foi e ele era esse tipo de padre, ele trabalhava nas capelas e tal, pregava para as pessoas, e ele até gostava de falar de Deus para as pessoas e tal, mas ele sabia que aquilo que a Igreja Católica estava fazendo não era legal, não era certo. Tipo, não está no Evangelho que para você ir para o céu você tem que pagar. Para você ir para o céu você tem que fazer isso, aquilo, dar todos os seus bens, das suas terras para a igreja. Não tá certo. Por mais que hoje em dia isso está voltando um pouquinho e tal, mas não é certo. Aí beleza, ele foi, se converteu e tal, e tinha uma cidade chamada Florença. Florença fica na Itália. E nessa época, Florença era uma das cidades mais prósperas que tinha. A cidade era da hora, todo mundo queria ir pra lá, Búzios, Guarapari, Minarte, era a melhor cidade que tinha e tal. E todo mundo queria ir pra Florença. Porque ela era uma cidade próspera, ela por conta da família Médici que estava governando há muito, muito tempo. E eles começaram a fazer um monte de diplomacia e tal, a cidade era da hora, e quem estava governando naquela época era Lourenço Médici, era um cara meio erradão das ideias e tal. E aí, essa cidade é uma cidade meio pecaminosa, sabe? Cometia muito tipo de coisa errada e tal. E aí o que o Papa fez? O Papa pensou, pô, nós temos que mandar o povo ir lá pra essa cidade evangelizar, porque não dá certo isso aí não. Aí ele pensou, quem será que eu mando? Já sei, Savonarola. Aí ele foi e mandou Savonarola para aquela cidade, para Florença, para poder pregar lá. E Savonarola foi felizão lá pregar e tal. E quando ele chegou, ele foi, viu aquela barbaridade que estava rolando lá, falou assim, maluco, essa cidade aí não é de Deus não. Vou mudar essa parada toda, não vai ficar assim não. E ele teve uns sonhos, né? Que essa cidade ela tava meio que tendo uma tretinha assim com a França e tal, e aí tava todo mundo com medo, assim, nossa, a França pode invadir a gente a qualquer momento e matar todo mundo. E aí, o que o Savonarola fez? Ele teve uma visão, e aí ele estava falando pra todo mundo, galera, a França vai invadir aqui, isso é o apocalipse, vocês pecadores, falei, pronto, e aí ele teve uma visão que a França iria invadir a Itália e iria dizimar todo mundo, seus endemoniados, agora vocês vão morrer espada, vai morrer todo mundo, não vai sobrar ninguém. E aí ele começou a pregar isso, tipo, vai ser um apocalipse pra vocês, galera, vocês não vão sobreviver, vocês ficam aí, ó, seguindo essas paradas pecaminosas que a Igreja Católica tá falando pra vocês fazerem, ó, salvação não é por dinheiro não, salvação é pela graça, salvação é pela cruz, igual tá escrito aqui, ó. Se alguém pregar pra você que a salvação é por outro meio, que não seja a cruz, que não seja a graça de Deus, está errado. É demônio, chuta que é laço. E aí, Savonarola começou a pregar isso. Galera, essa parada aí tá meio errado, tá errado. Começou a falar isso. E a população começou a ficar com muito medo. Tipo, nossa, meu Deus do céu, o apocalipse, a França vai invadir, vai matar a gente, meu Deus, é o fim do mundo. E até o próprio rei, Lourenço Médici, ficou com medo. Ele já era velho, assim, tava pensando, poxa, será que isso que a Igreja Católica está fazendo é errado mesmo? Que a gente está pecando e mesmo eu pagando pelo pecado que eu estou fazendo, eu não vou ser salvo? Como assim? E aí ele ficou desesperado. Aí ele falou, meu Deus, vou mandar chamar esse maluco aqui. Aí ele chegou, né, no cara lá, falou assim, e aí, vai lá no Savonarola, chama ele aí que eu quero conversar com ele. Aí o cara foi lá, chegou em Savonarola, falou pro Savonarola, aí o rei quer conversar, o governador quer conversar com você. Aí o Savonarola falou assim, beleza, vamos ver o que maluco quer. Aí ele foi lá e tal, chegou lá e falou com o rei, o que você quer? O que você manda? Aí o rei falou assim, né, o rei foi e falou assim, não, eu vou morrer, sabe, tô velhinho e tal, mas eu queria que você abençoasse meu funeral aí, porque eu não quero ir pro inferno, não tô a fim de ir pro inferno não, eu quero ir pro céu. Aí foi
A entrada é outra. Aí, beleza. O rei foi lá, né, chamou ele e falou assim: eu quero que você abençoe meu funeral, que eu não tô afim de ir pro inferno, não, quero ir pro céu e tal. E o Savonarola chegou, beleza. 3 condições. Agora eu pego esse cara de jeito. A primeira, você tem que aceitar Jesus como o seu salvador, né? Aceitar Deus como seu salvador e aceitar que ele morreu por você e tal. Ou você falou assim: não, suave, eu quero, isso aí mesmo, eu sou você. A segunda, você tem que renunciar a essa vida pecaminosa. Você não vai ficar fazendo mais essas paradas aí, não. Não vai. Fazendo nenhum tipo dessas coisas e tal. E a terceira, o Savonarola já tinha um plano. Ele queria derrubar o rei de qualquer jeito. Falou: vou derrubar esse maluco daí, eu assumo e essa cidade vai levar curo. Aí foi, ele falou: o terceiro é que a família Médici renuncia ao poder. Renuncia, não é? O poder e tal. Aí o médico falou assim: não, você tá doido? Não vou não. Minha família tá aqui um tempão, não vou fazer isso aí não. Eu só vou você. Então tá bom, fica perto aí sozinho, cara. E foi embora. E aí ele foi, chegou assim e continuou pregando. Aí, ó, isso aí tá errado, essas coisas aí estão erradas. Vocês estão seguindo costumes errados, a Bíblia não fala isso, vocês estão pecando, todo tipo de coisa errada vocês estão fazendo. Aquela cidade é uma cidade meio suja. E aí, certo dia, o rei Lourenço Médici morreu, faleceu. E aí, Savonarola, agora, ele já deu um golpe. Antes do filho do Médici entrar no poder, Filipe, se eu não me engano, Filipe Médici, Savonarola deu um golpe de Estado e tomou o poder daquela cidade. Agora ele era a autoridade suprema da cidade de Florença. E aí agora ele falou: nossa, agora vocês vão sapecar na minha mão. E aí ele foi e começou a pregar: vocês estão errados. E começou a começou a impor algumas regras naquela cidade. Agora, ó, esse negócio de homossexualismo vai ser pago com a morte. Esse negócio de homossexualismo tá errado e tal. E aí ele começou a falar sodomia errado. Sodomia homossexualidade, né? Aí ele foi e tava pregando esse tipo de coisa errada. Não façam isso, galera, não pode e tal. E aí ele começou a impor um monte de coisa e criticar a Igreja Católica de todas as formas. E aí o Papa, certo dia, provavelmente estava na sua casa, não sei fazendo o que, se barbeando, vamos lá. E ele estava se barbeando e tal. E aí chegou o maluco, falou assim, o mensageiro provavelmente falou: seu padre, tem um cara lá em Florença falando da Igreja Católica, falando um monte de coisa, que a Igreja Católica é isso, aquilo, e que tem que renunciar aos bens materiais, não tem que dar indulgência nenhuma para a Igreja Católica, que isso aí tá errado e tal. E aí o padre falou assim: chama esse cara pra cá então, chama esse cara pra... que eu quero ver o que ele tem aí, eu quero ver ele me convencer isso aí. Então o padre foi e chamou, né? Mandou os caras lá chamar. O Savonarola tava lá de boa, né? Criticando a Igreja Católica e tal. E aí chegou os mensageiros da igreja. Falou assim: maluco, você tá falando mal aí, o padre quer tirar uma satisfação com você aí, o bagulho vai ficar doido pra você. O Savonarola foi e falou assim: eu não sou bobo, então não vou fazer isso não. Aí depois chegou: nossa, sabe o que aconteceu? Então, cara, eu peguei uma gastrite, tô passando malzão, sabe? Farmácia tá fechada, por saúde tá caro. Tá dando pra não vai dar pra mim não, sabe? É coisa de morte, sabe? Muita coisa, comi uma feijoada que não fez bem. E ele falou que tava doente e tal. E aí foi os mensageiros, levou essa mensagem até o Papa falou assim: esse cara tá me tapeando, tá pensando aqui que aqui tem criança. Aí ele foi e falou assim: tá bom, já que esse cara não vai vir aqui, vamos ver então. Ele tá proibido de pregar, não vai mais ser responsável por Florença, não vai responsabilizar por nada, não vai pregar em lugar nenhum, tá proibido. Vai ser excomungado, eu não tô nem aí pra ele o que ele pensa e tal. E falou isso aí, e os caras foram passar mensagem pra ele, ele falou: ai que bobões, não, mexeu comigo, meu filho, mexeu com Deus. Aí ele foi e falou isso aí e continuou pregando. É isso aí, continuou pregando, continuou falando mal da Igreja Católica, e o Papa só mais raivoso, e começou a impor, e começou a fazer aquilo. E aí foi até que o Papa, tava tentando, mas ele já não tinha tanta influência. E aí, só que aconteceu uma pequena coisa. Tem uma frase que fala: o desejo do oprimido é querer ser o opressor, alguma coisa assim. E aí ele começou a
Aí impor tanta coisa, mas tanta coisa, mas tanta coisa, que a própria população se revoltou contra ele. Ele, tipo, começou a proibir também casas noturnas, né? Começou a proibir jogos em praça pública, começou a proibir um monte de coisa, tabernas a abrirem e tal. E a população foi e se revoltou. Se revoltou contra ele e começou a fazer protestos. Né? Certo dia eles foram lá e começou a jogar jogos ilícitos na praça, começou a abrir taberna, começou a fazer aquilo. E um dia ele estava dentro Basílica, se eu não me engano, mas ele estava dentro de uma igreja que ficava em São Marcos, eu não lembro, ele estava lá dentro. E aí ele estava lá dentro e a população se revoltou, invadiu lá, começou a saquear tudo, tirou Savonarola de lá e levou Savonarola até a igreja católica. E o Papa próprio julgou ele e condenou ele à cruz. A cruz ia ser queimada viva, a igreja católica. Ele gostava de queimar as coisas, não é mesmo? Mas aí foi condenado à cruz e botou ele lá para ele ser queimado. E, diferente do Assassin's Creed 2, não foi o Ezio que pulou e enfiou uma faca no pescoço dele. Ele não morreu dessa forma, ele morreu queimado em 23 de maio de 1498. Semana passada fez 521 anos que ele morreu, se não me engano. Parabéns para ele, pelo amor de Deus. Mas aí foi e fez. E ele foi um grande marco na história, né, da Reforma Protestante, porque ele começou isso, ele começou a fazer essas coisas, ele meio que deu uma propulsão para Martinho Lutero lá atrás, né, lá na frente, né, e tal. E depois vai ter pregação sobre Martinho Lutero também. Mas Savonarola foi um dos percussores da Reforma e era isso hoje que eu queria falar. Ele foi um dos grandes heróis da fé, querendo ou não, ele mudou o contexto daquela época, né? Ele mudou tudo, ele mudou como é que a Europa, aqueles lugares, né, lá da Europa, como a Igreja Católica se via, e com certeza muita gente começou a seguir aquilo que ele falava, por mais que teve uma revolta e tal. Mas hoje é só, galerinha, espero que tenham gostado do vídeo. A gente vai orar agora, mas primeiro, assim de tudo, antes, vou pedir mais uma vez, se inscrevam, dá like no vídeo aí, comenta alguma coisa. Comenta no vídeo assim, o Denilson é muito legal. Brincadeira, mas vocês deem like, né? Se inscrevam no canal, segue assim as redes sociais e tal, e é isso aí, vamos orar então. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais um vídeo, por esse friozinho gostoso da Europa. Ó, Senhor Deus, continue abençoando, Senhor Deus, a vida de cada um, Senhor, que eles possam entender, Senhor Deus, que só existe uma verdade, Senhor Deus, que é a verdade do Senhor, que é a verdade da cruz, Senhor, que nada que venha ser imposto, Senhor, por outra igreja, por igrejas, né, ou por líderes, ou por qualquer outra coisa que não seja a mensagem da cruz, que não seja a mensagem do Senhor, Senhor Deus, que não seja aquilo que está escrito aqui, ó, na Bíblia Sagrada, que eles venham entender que é errado, Senhor Deus, em nome de Jesus, que venhamos seguir somente a Ti e venhamos fazer coisas somente para Ti, em nome de Jesus. Amém.